Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos paternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos aos estudos na Divina Vontade, né? Partilha do estudo 56, vídeo 2. Então, vamos continuar a partilha, né? Então, foi muito importante o que Jesus falou sobre a gente entender, né? Como a gente entendeu, assim, tudo que Deus fez em Nossa Senhora, ela é um modelo, né? Um exemplar do que Deus quer fazer em nós, que nós somos chamados a ser receptáculos dele, morada dele. E quando ele apresenta para nós Nossa Senhora, ela própria, né? A própria Nossa Senhora, não quer que a gente fique olhando para ela pensando assim, só admirando como alguém distante de nós. Ela nem quer muito assim que a gente fique vendo ela, para que isso não tire de nós o olhar do propósito. A gente pensar assim, é só para ela, né? É só ela, né? Ela é separada, ela é imaculada e isso é impossível para os outros humanos e ficar colocando ela assim olhar para ela com tal admiração de modo que você não acredite que
Não veja que foi o Senhor que fez nela, e do mesmo modo, ela quer que tenha outros filhos, ela pede esses outros filhos, né? Ela tem esse direito. Nela foi depositado isso, ela é nossa mãe. E ela quer dar para Deus outros filhos, ela quer outros filhos da divina vontade. Então, se a gente olhar para ela de um jeito errado, com admiração, ao ponto de achar que até falta de humildade, né? Se comparar, de querer também buscar viver o mesmo que ela viveu, achar que isso é falta de humildade, que é uma soberba, e achar que isso tá ofendendo ela pensar desse jeito, né? Não, vai estar mais ofendendo ela se a gente não olhar para Deus, se a gente não entender que ela, o que que ela foi? Ela foi um canal totalmente de Deus, mas quem agiu nela foi Deus, né? E o que que ela está dizendo para nós? Que se a gente também for um nada, que Deus pode fazer tudo, né? Que é Deus quem realiza todas as coisas. E ela não quer que a gente veja diferente disso. Senão a gente cria uma distância tão grande do propósito, né? E nós somos chamados a ser imaculados também. Mesmo que a gente viveu quando pecou, mesmo que a gente nasceu com a culpa original, né? E teve nossa vontade humana, mas nós somos chamados a tomar consciência disso através do conhecimento, né? E buscar viver essa vida também imaculada, irrepreensível diante de Deus, né? Buscar essa purificação, morrer para a nossa vontade humana e viver como ela viveu. Então, nossa só está chamando outras pessoas para viver como ela. E isso é o maior reconhecimento que você pode dar para sua mãe, que muitas pessoas se fecham para a divina vontade, vai fazer os 31 dias com Maria, e às vezes até se fecha, porque pensa assim, não, mas se eu for abandonar meu rosário, eu vou abandonar minhas devoções, né? Eu faço questão de estar em todas as novenas dela, de Nossa Senhora, em todas as missas, e rezar a minha Ave Maria, né? Garantindo que eu vou estar sempre lá, vendo a minha mãe, minha mãe, minha mãe. E às vezes ela quer que você descanse um pouco disso, para que você se concentre em lições maiores, porque você está tomando, né? Tá bebendo aquele alimento, e ela quer te dar um alimento mais sólido, né? Ela quer te levar a uma maturidade, a compreender mais, a mergulhar mais fundo na vida dela, não ficar só preso nela, na beleza dela, mas olhar a fundo, né? Conhecer esse Deus que tudo fez nela, ela te convida e você fica com medo, pensando que você está desonrando ela, que você está pecando. E às vezes você fica ouvindo muitas pessoas, né? A opinião das pessoas, e as pessoas falam, cuidado, cuidado, porque o que Nossa Senhora está pedindo sempre nas aparições é rosário todo dia. E basta isso, é isso que ela quer. Então, alguma coisa assim, além disso aí, se toma cuidado, né? E a pessoa se contenta, mas se contenta com pouco e não vai a fundo, né? Porque a contemplação do rosário é a contemplação do divino, do que Deus fez na vida de Nossa Senhora. E precisa ser meditada, precisa ser trazida para a vida. E compreender que esse mesmo Senhor que fez nela maravilhas quer fazer em cada um de nós. Então, ela quer trazer a pessoa mais a fundo para esse mistério, para que ela também viva isso, ao ponto dela também poder dizer o Magnífica, né? Que nós todos possamos realmente reconhecer esse Magnífica na nossa vida, porque esse mesmo Senhor que fez maravilhas nela e que santo é seu nome, é o mesmo Senhor que faz maravilhas na sua vida e que santo é o seu nome. E Ele quer esse reconhecimento, que você reconheça essa ação dEle. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome, derrubou do trono os poderosos, né? Derrubou do trono do meu coração os meus ídolos, né? Que eu tinha muitos ídolos, apegos, paixões, vícios, né? Do eu, da idolatria do meu eu, de querer tudo para mim, do meu jeito, do meu egoísmo. E o Senhor derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, limpou meu coração, né? Esvaziou meu coração para que só o humilde Jesus, o único digno, possa reinar, possa se levantar e sentar nesse trono do meu coração. Então, ela quer que você viva o Magnífica, ela quer que você também, que a sua vida seja um canto do Magnífica sendo cantado novamente, mas em outras vozes também. Ela quer que você também se sinta a mesma felicidade dela, filha. Por que eu glorifiquei o Senhor? Eu quero te dar o segredo da minha felicidade, eu quero te dar o segredo da minha alegria. Então, eu quero te ensinar o Magnífica, de verdade, você viver isso. E às vezes você não quer, você está acostumado com um certo alimento e não quer ir mais a fundo, né? Então, aí estava explicando isso para a gente entender
que Deus é o mesmo Deus que agiu nela, que é o que vai agir em você. Então você não pode falar, não, não é possível, né? Mas é o mesmo Deus, é a ação de Deus. Se for, não são ações humanas para a gente poder qualificar em pouco, ou em médio, em 10%, em 20%. Nós estamos falando de ação divina. E é o mesmo Deus que sempre operou em todos, né? Que quer operar e viver em você. Então, como que a gente vai dizer não para isso, né? Então, ela quer esses filhos, é desejo dela ter esses filhos, né? Então, aí foi explicado, né, sobre essa questão da divina vontade, assim, como que a gente vai viver na divina vontade sem impor para os outros, né? Porque nunca que essa santidade da vida na divina vontade vai levar você, pelo fato de você conhecer o livro do céu, a desprezar os outros, né? A se sentir melhor do que os outros, porque isso não quer dizer nada, né? A gente nunca se sente melhor do que ninguém, afinal, Deus mantém a gente num vazio, num nada, né? No sentimento de nada e sempre aberta para ouvir a Deus também através das pessoas que vão falar, através das pessoas da nossa vida. Quantas vezes o Senhor fala através do meu esposo para mim? Tantas coisas e usa do meu esposo, coisas que eu não entendo, meu esposo entende, e eu me calo e ouço. Então, assim, você aprende a ter essa sensibilidade de ver Deus em tudo, né? Então, você nunca vai te prejudicar e nem vai te levar a prejudicar os outros. Por quê? Porque você vai viver na santidade da divina vontade, né? Sem ficar preocupado se tem alguém cobrando de você no sentido, ah, você devia fazer mais coisa na igreja, você devia fazer tal pastoral, você devia participar mais e você parece que não reza. E você não vai ficar preso nisso, mas ao mesmo tempo você não vai ficar falando para as pessoas, cala a boca aí, você tem que falar nada, eu rezo muito mais do que você, os meus atos valem muito mais do que os seus, nunca você vai fazer uma coisa dessa, porque isso não seria agir, né, de uma forma santa, não seria agir como com o divino em você, Nossa Senhora nunca foi assim. Então nunca, você vai respeitar a ordem dos locais. Eu vivo na divina vontade e preciso ter esse filtro que Jesus falou na escola, que a gente tem que ter um filtro de saber filtrar, de saber estar nos lugares sem interferir naquilo que está acontecendo ali, sem pensar assim também, ah, eu não vou poder aprender nunca nada nesse lugar, aqui não tem nada para acrescentar, porque eu já sei mais, né? Nada disso, não tem isso. Você vê Deus em todos, né? E Deus se esconde. E se você não tiver humildade, você pode perder essa aparição dele, vamos dizer assim, né? Deus se esconde nos acontecimentos, fala nas outras pessoas, né? Então, se não tiver humildade, a pessoa pode nem captar, nem perceber, né? Então, a gente tem que estar sempre aberto aonde o Senhor nos leva. E eles podem nos falar através de qualquer pessoa. Então você consegue separar, né? Você consegue viver na divina vontade, dando toda a sua atenção para a divina vontade. Então, muita coisa você deixa para trás, sim, né? Você não fica mais apegado a pensar na sua santidade pessoal, em fazer orações pessoais em direção a você. Porque quando eu comecei, né? Já tinha um esquema de orações, né? De devoções da santidade humana, que foi uma base para mim, que foi um tempo, né? E ali eu tinha as orações da semana, eu tinha as programações, e era tudo assim, como regra, eu via tudo como regra. Eu preciso fazer essa oração, depois essa. E às vezes eu ficava mal quando eu não conseguia rezar no dia o rosário, não conseguia rezar os 4 terços, né? Então tinha todo um esquema, né? E você aprende a deixar Deus rezar em você o que Ele quiser, né? A dar toda a sua atenção para o divino, para assimilar esses escritos do livro do céu e das outras místicas, né? Então você, quando for para você rezar, você vai rezar. Deus usa do seu esposo que vai te chamar para rezar um texto, você vai rezar um texto com o seu esposo, não tem problema nenhum. Mas tudo no tempo de Deus, conforme a disposição dele, sem paixão, sem apego, sem culpa, sem aquele sentimento assim, ai, nossa, não posso dormir agora porque eu não rezei o rosário todo hoje, porque eu tinha que rezar como uma regra, para minha santidade, para minha salvação, sem preocupar com você. Você vive um nada.
e viver na divina vontade, com os atos que Deus deseja de você, não os que você quer dar, né? Então eu comecei a me abandonar, né? Eu comecei a me abandonar e entendendo, né? Que estava tudo certo, que a hora de rezar seria a hora de rezar. E isso não atrapalhou ao contrário, não atrapalha. A sua vida segue normal. Então, quando eu participo de grupo de oração. E quando eu estou lá no grupo de oração, não são feitas as orações na divina vontade que eu faço aqui. É rezado o texto e é feito pregações. Aquela esquema todo que é do grupo de oração. Para quem é da RCC sabe como é. E eu não fico fazendo confusão, falando, esse pregador que vai vindo nunca vai ter nada para me ensinar. Ou então, nossa, que eu não precisava estar lá rezando o texto, porque na divina vontade, estou fazendo muito mais. Não tem esse sentimento, por quê? Porque se eu estou naquele lugar, é Deus que quer. E quando Ele não quiser também, né? Mas se Ele quer que eu esteja lá, é um ato na divina vontade. Tudo que me acontece é na divina vontade. E Ele que me proporcionou aquilo ali. E Deus se esconde. Quantas vezes Ele confirma para mim algo, uma verdade do livro do céu, através de uma pregação no grupo de oração. Quantas vezes Ele confirma para mim uma coisa que Jesus me orientou no grupo, me orientou aqui em comum com as pessoas aqui, me deu uma orientação sobre uma situação do meu casamento, e Jesus falou por meio de uma irmã que me instruiu, que foi Jesus falando para mim. E aí Jesus confirma fora, né? Lá na pregação que eu vou. Então, se eu chegar lá fechada, pensando, aqui eu não vou aprender nada, porque aqui não fala da divina vontade. Jesus, eu não vejo o cerco da divina vontade, eu não vejo o Senhor me cercando, mostrando para mim, confirmando, confirmando a palavra dele, né? Então, tem que ter essa humildade, né? Esse abandono, essa simplicidade. E dá para filtrar, dá para você saber, né? Como lidar com a situação. Você não vai prejudicar a ordem de um lugar, você não vai dizer, eu enfiar goela abaixo essas verdades para ninguém. Não, no grupo de oração, tudo que está acontecendo aqui está errado, deveria estar lendo o livro do céu e fazendo assim, assim, assado, né? Nunca ele vai pedir para você impor uma coisa, né? Nunca. Então você vai estar naquele lugar respeitando a ordem, a posição que você tem ali também, né? A ordem das coisas como estão acontecendo. Se eu te pedir para rezar, você vai rezar. No caso meu, quando eu sou chamada para pregar, eu tô pregando, mas eu tô ensinando em cima do evangelho, e tô falando em cima do contexto que as pessoas ali estão, da santidade humana. E então eu consigo falar do divino naquele contexto, para aquele grupo de pessoas que estão ainda, né? Ainda tá nessa fase de olhar para a redenção, olhar ainda para o segundo Fiat, né? Da santidade das virtudes, pessoal, né? E ali é dentro daquilo ali que eu vou falar com elas, né? Então, eu não vou enfiar a goela abaixo uma coisa, né? E tem um zelo para ser também, né? Para a divina vontade. Você tem uma consciência também de que há um zelo que você tem que ter com a vontade divina. Que você não pode sair jogando assim, né? De qualquer jeito, né? De uma forma aleatória que as pessoas não vão entender também. Tem todo um momento, tem toda uma lógica, né? Então você consegue filtrar e não vai pensar que está fazendo errado, porque tudo é na divina vontade, né? Jesus também era assim. Se alguém quisesse passar mais tempo com Jesus, indo mais além, Jesus falava coisas mais profundas, né? Jesus falou coisas muito profundas para Nicodemos, mas às vezes coisas que ele não falou para outras pessoas. Porque naquela situação proporcionada pela divina vontade, e também vendo aquela pessoa que já tinha um conhecimento, uma busca, né? Então, ele falou mais além, de acordo com a capacidade, com aquilo que aquele homem podia entender, sendo um mestre da lei lá, né? Então, ele tinha um grau de entendimento do qual também possibilitava Jesus explicar outras coisas. Agora, se Jesus encontrasse a mulher no poço, como ele falaria? Né? Então, assim, e tudo era ato na divina vontade. E ele sabia tudo da divina vontade, claro, né? O plano dele. Mas na redenção ele não podia ensinar. Ele tinha que preparar o povo ainda para esse conhecimento de viver a lei como Deus desejava, e ainda apresentar a figura do Pai, quem é o Pai, quem nós somos para o Pai. Tinha um contexto de reparação para ser feita justamente para formar formando ali nele a redenção,
formar nele ali a igreja, né, depositário dos conhecimentos dele, trazer os conhecimentos para a terra dele, né, para nós, os conhecimentos, né, trazer o sobrenatural para a terra, né, aproximar a criatura do Criador, fazer um contexto de reparação gigante diante da justiça, que a redenção é muito longa, e para entender a redenção, 2000 anos de igreja, né? E precisou de toda uma evolução humana e natural acontecendo também para que o homem pudesse cada vez mais a cabeça dele conseguir atender, a aprender, a entender a redenção, né? Quantas coisas levou tempo, né, para serem compreendidas, né? Os próprios dogmas marianos, né? Levou tempo para ser estudados e compreendidos, né? E aí Deus usando de santos, cada um trazendo uma informação ainda da redenção, né? Cada um fazendo uma reparação e mostrando para as pessoas, né? Como as virtudes de imitar a vida de Jesus e santos ali para serem exemplos da imitação da vida de Cristo, para mostrar, né? Para o mundo que o homem deveria fazer o mesmo, gastar o tempo dele buscando viver dessa forma, lutando pela santidade, não ficando preso na terra. Então, teve todo um contexto do mundo, da Bíblia ser levada, porque a Bíblia do Concílio de Trento até o Concílio Vaticano II ficou 400 anos guardada, sem poder ser distribuída, por causa das más interpretações que estavam acontecendo e da luta para a igreja vencer certas heresias que estavam se levantando, os problemas também com a revolta de Lutero, né? E a divisão que estava causando, né? Então, assim, aí você foi levantando, né? Santos, né? Ao longo do tempo. Essa palavra precisava, para o livro ser o mais vendido de todos, ser distribuído para todos, levou muito tempo para a Bíblia se difundir, né? E ter essa liberação da igreja, de não guardar esses escritos e levar isso para o povo. Então, tem um trabalho que segue também a história humana, o tempo. Mesmo que Deus já tinha feito tudo no seu ato único, as coisas na terra segue um fluxo temporal, né? De tempo, de época. As pessoas às vezes não tinham nem saúde, não conseguiam nem sobreviver de tanta doença, de tanta miséria. Então, tem todo um contexto até de saúde para a pessoa conseguir desenvolver o espiritual também da vida delas, um contexto mesmo de informação, né? Toda essa era tecnológica chegou até nós, tudo foi Deus que fez, é tudo trabalho de Deus, então a pessoa não pode ter a cabeça fechada e pensar, ai, a globalização é uma porcaria, né? Todo esse sistema é uma porcaria, né? Que chegou, aí culpa o capitalismo, culpa isso, culpa aquilo, né? Culpa essas coisas, né? Culpa os empresários, né? Culpa tudo, né? Acho que tudo é um problema que não deveria ter, né? Tem gente que é super fã de voltar para o mundo dos nômades, né? Daquela coisa assim toda. E eu odeio a tecnologia, né? Eu odeio falar sobre isso. Mas tudo isso foi para proporcionar tudo isso para o homem começar a assimilar ao mais o divino, a trabalhar mais a mente, o intelecto, né? E precisou de desenvolver medicações. Muitas pessoas morriam jovens, crianças sofriam, morria de sarampo, de paralisia infantil e tantas coisas, né? Então tinha uma ordem para as coisas acontecer e também de justiça, né? Para se liberar dessas graças para os seres humanos, né? E há umas vítimas sendo usadas para isso, santos, né? Para reparar, para Deus liberar. Depois da Luísa Picarreta, Deus liberou uma chuva de graça, a própria renovação, o batismo no Espírito Santo é fruto da vida da Luísa, né? Quando a divina vontade começou a ser compreendida através da Luísa e começou a ser escrita, e quando começou a usar da Luísa, Deus abriu um manancial de graças para o mundo, e aí também você vê que as pessoas não tinham aquela coisa de ouvir Deus, né? Só o santo. E aí, através da RCC, as pessoas começaram a ter uma sensibilidade de falar, não, o Espírito Santo pode falar na minha mente, pode falar no meu coração. E as pessoas começaram na simplicidade, no lalaiá, laiá, 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 acreditar mesmo que através da simplicidade de repetir, né? E Deus usou de tudo isso, né?
para a pessoa acreditar mesmo que o Espírito Santo podia falar com elas, que justamente para elas começar a abrir mais essa vida sobrenatural interior, essa coisa interior com Deus, que às vezes não tinha essa coisa interior de ouvir o Espírito Santo, de se abrir o Espírito Santo, né? E o Senhor escolheu místicas, né, para trazer esse conhecimento da alma, principalmente essa parte mais espiritual, interior, da vida interior, para as pessoas compreender, né, a mística, né, compreender como é a alma, né, e o Senhor trouxe revelações do sobrenatural. Então é muito trabalho do Fiat da Redenção, muito trabalho para chegar a tudo isso, né? Então, assim, então Deus foi trabalhando no tempo. Então muitas coisas não podia falar porque o povo não tinha, não entenderia. Se falasse de divina vontade no tempo tal, perderia, não tinha uma cabeça para entender aquilo, né? Porque aí ficaria uma lacuna enorme de muitas coisas primeiro que precisava. É como um grande quebra-cabeça que tem que ser construído. Então, se você entregar a peça que está lá do outro lado ainda, sem entregar a parte do início do quebra-cabeça, né? E as imagens do meio, você pegar só a imagem da ponta, vai ficar uma ponta daqui e uma ponta de lá. E a pessoa nunca vai, não vai ficar um buraco no meio. Então Deus trabalhou com colocando cada coisa no seu devido tempo, no seu devido lugar, de gole a gole, porque Ele é eterno, tudo Ele fez, mas o homem no tempo levava tempo para entender, precisava. Então Deus foi falando através das circunstâncias, dos acontecimentos, dos tempos, das situações, né? E foi purificando, né? Teve equilíbrio de justiça muito grande, muitos castigos também, né? Tudo que foi permitido acontecer, as guerras, revoluções, tudo também foi usado para esse contexto também de justiça, de tudo, para que o ser humano pudesse ser purificado, né? Para que o ser humano também pudesse ser castigado, né? Para não se perder. Então, tem todo um trabalho dos atributos de Deus na terra, para preparar um homem para isso, para ter a cabeça para isso, para chegar aqui agora. Então, na vida de Jesus, ele falou o que era para ele falar, e ele conseguia falar com alguém que era aquele pecador arrependido que estava no começo, como alguém que já tinha um conhecimento, né? Como ele falava com a mãe dele, né? E que vivia na divina vontade como ele. Então, assim, aí ele ensina a gente também a lidar com isso, a saber falar para uma pessoa. Aí você tem ali o Jesus misericordioso, para ajudar alguém que está numa situação de pecado, para falar com alguém que já está no contexto de santidade humana, para falar com alguém que está no contexto de divina vontade, de entendimento do livro do céu. Então, você consegue filtrar, consegue trazer, consegue falar, né? E lidar com isso, porque ele está na sua mente, te dá inteligência para saber filtrar, para saber conversar. Saber conversar, ter sabedoria é graça de Deus. Ele vai dando conforme a alma se abandona, se dispõe, deseja, né? E ele vai nos dando essa graça de ter essa sabedoria para saber lidar com as situações e falar com qualquer pessoa, seja alguém que não sabe nada de igreja, como alguém que sabe, né? Ele te dá essa graça, né? Que é o próprio Deus que vai falar em você, né? E vai te instruir e vai te usar como instrumento dele, aonde ele quer que você use, mas vai ser tudo ato na divina vontade. Não pense que se eu for lá no grupo de oração e pregar e falar do evangelho e não falar em divina vontade, a palavra divina vontade, o livro do céu, mas se eu for lá pregar no contexto de grupo de oração, que as pessoas não conhecem, estão na santidade humana, e eu falar sobre isso, e em cima disso, mesmo assim eu consigo ensinar isso de uma forma divina, ele dá a graça de ensinar isso de uma forma divina, né? Ensinar isso, né? E eu não vou estar fazendo um ato fora, né, da vontade divina por causa disso, né? Se você dá um conselho, parece que você está dando conselho humano para a pessoa de algo que ela tem que resolver na vida dela, mas aquela solução humana que você está dando é divina, porque você está vendo uma luz, uma situação que ela precisa resolver assim, assim, assado, né? E você está falando de um jeito, é uma coisa humana, mas não é humana, entendeu? Então, assim, ele te dá a inteligência para saber conversar, como conversar, né? Ele vai te dando, à medida que você se dispõe, ele vai te preparando para isso. Então, é muito interessante. E você nunca vai ser assim, vai ser um estraga-prazer, atrapalhar a ordem do lugar.
Você vai conseguir estar numa reunião de família, nos lugares, né? E ter a simplicidade de Jesus, né? E ao mesmo tempo ser verdadeiro, né? Mas consegue filtrar, né? Consegue filtrar, né? Consegue saber colocar uma coisa, cada coisa no seu devido lugar, né? Ele te ensina, né? O que eu faço é silenciar e deixar ele, né? Eu não, porque antes eu ficava desesperada, né? O que que eu vou falar? O que que eu vou falar? E ficava nervosa, e não conseguia. Eu fico quieta, ouvindo, ouço, e se ele me inspira a falar, eu falo, entendeu? Então eu fico mais serena, deixando ele conduzir, porque é ele que vai conduzir, né? Aprender também a observar, ouvir, né? E ele que vai, se ele te tocar para falar naquele lugar, tem vezes que eu vou na intercessão do grupo de oração e não falo nada. As pessoas estão pedindo, 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 falando, 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 e às vezes não me vem nenhuma oração para fazer. E eu não fico pensando que, nossa, eu deixei aqui de fazer um ato na vontade de Deus, nossa, eu devia falar tais coisas, e não sei o quê. Eu aceito, se naquele momento não era para dizer nada, eu não falo nada, né? Tem situações que eu não falo nada para a pessoa, mas estou meditando com Jesus, né? Às vezes eu estou na homilia, alguma coisa está sendo dita, e eu estou ali meditando aquilo com Jesus, né? Ouvindo e ao mesmo tempo conectada com Jesus, né? Meditando. Então, tem situações que você fala e tem situações que você não fala, mas você fala com Jesus, né? Então, isso também serve de reparação e de purificação para as mesmas pessoas, né? Os seus debates com Jesus, suas conversas com Jesus, o entendimento que você tem, os atos que você faz, né? Então, às vezes, a reparação, você trata uma coisa humana, parece que você entrou na sujeira, entrou na situação humana, totalmente humana, mas não é, né? Igual quando foi falado, né, dessa pessoa que foi falar com Nossa Senhora. Essa mulher trouxe coisas da vida de pecado dela, né? Acontecimentos muito difíceis, e foi falar para Nossa Senhora. Aí tinha hora que Nossa Senhora fazia uma cara muito feia, assim, para ela, assim, e ela falava, perdão, mãe, a senhora é pura, eu tô te contando isso. Ela falou, não, é o mal. Eu tô assim por causa do mal. O mal é terrível, o mal é horrível. Então, o mal, né, causava aquela repulsa em Nossa Senhora, mas ela ouviu e aconselhou. Às vezes você toca em situações que parece que é humana, mas não é humana. É divino, você é Deus ali. Você é Deus agindo ali. Entendeu? Então, você não pode pensar assim, não posso pegar na sujeira, que eu vou me contaminar. Mas é aquilo que Jesus já falou, na vida de Jesus passou por ele tudo, toda a sujeira, ele estava nesse mundo sujo, todos os pensamentos humanos, ele ouviu gente falando tanta lorota com ele, e cada coisa, era problema de família, era problema com pai com filho, filho com pai, pai com mãe, esposo com esposa, era problema entre as pessoas e os seus governantes lá, é rincha de um com o outro, de um povo com o outro, e aquela bagunça, rincha entre os apóstolos, tinha o Judas, para lidar com Judas, né? E Jesus ali, naquela situação toda, né? Um turbilhão de coisas, e ele filtrando, ele sendo divino o tempo todo em tudo que ele fazia, né? Entendeu? Então, assim, é a gente aprende a ser como Jesus, né? Se torna outro Cristo. E passa por nossas vias muitas coisas que são ruins, você tá sujo, tá pegando a sujeira, tá se intrometendo na sujeira que às vezes ninguém quer pôr a mão. E Jesus põe você para pôr a mão naquela sujeira, né? E é ato na divina vontade que ele quer, e é reparação. Atos opostos das criaturas, né? Por quê? Porque às vezes a criatura vai querer pôr tudo debaixo do tapete a sujeira. E aí Jesus te põe para ser a pessoa que levanta o tapete. A sujeira aparece. E às vezes ele te usa para ser esse canal dele. E aí? Aí você vai ficar pensando, que horror, não posso me meter nisso. Ai, eu não estou sendo virtuosa. Não, não, nada a ver, você não nada. Então é a mesma coisa. E a gente não sabe, consegue viver sem se sentir melhor, sabendo que Deus pode usar de um cachorro na rua para falar com você, de qualquer circunstância, né? E você sempre atenta a ele, sendo um nada, ele não deixa, né? Ele que cuida do seu coração para que não entre nada estranho, nenhum sentimento estranho. E ele às vezes te mantém humilde, te esconde, tampa os véus, porque ele vê no seu coração para não deixar subir a cabeça. Aí às vezes permite que o outro seja iluminado na situação e você não.
Quantas vezes em situações assim, o meu esposo foi iluminado e eu não, né? Ele entendeu. Por quê? Porque é uma forma também de te manter humilde, pequeno, simples, né? Entendeu? E perceber que Deus está em todos. Então, assim, ele cuida, ele zela dessa. Ele é o próprio zelo, porque ele mesmo que cuida dele em você. Ele zela pela sua própria santidade dentro de você e te mantém assim. Ele também manteve a Luísa assim na rédea curta, né? Pode ouvir o confessor, que tudo que ele falar sou eu falando. Quantas vezes, né, usou disso para que a Luísa se mantesse humilde, não pensasse, não, Jesus, ninguém vai poder trazer nada que presta, só eu e você tá bom. Não, filho, não pense desse jeito, eu não estou mandando o confessor aqui à toa, né? Não pensa que é inútil a outra pessoa que eu coloquei para te ajudar. Não pensa que ela é uma inútil na sua vida, né? Que ela só vai atrapalhar. Nunca, nunca, seja humilde. Então Jesus faz isso para nos manter pequenos, simples, humildes. Igual a Nossa Senhora, mesmo sendo filha da divina vontade, ela ouviu Zacarias quando deu um conselho para ela ficar lá. Ela não virou para o Zacarias e falou: Não, eu sou filha da divina vontade, eu vou para tal lugar. Não, Jesus não, Deus não falou para ela ir para o Egito, né? Falou para José, né? Ou ele falou para José. Então, assim, aquela coisa do cabeça da família, né? E Nossa Senhora, né? E José que recebeu, né? Então, assim, aquela coisa assim, sabe? De, olha, José, Deus fala com José também. Deus orienta, né? Então, assim, e isso ensina muito para nós, né? Que Nossa Senhora via Deus nas superioras lá quando ela viveu no templo, através das meninas que viveu com ela, né? Mesmo elas aprontando, ela não ficava com aquela malícia, achando que ela era melhor que aquelas meninas que estavam lá. Nunca, né? Ao contrário, né? Ela viu que é o mal, né? Quando a pessoa dá conta pro mal, dá nisso. Então surge uma misericórdia muito grande quando a gente vê, né? Uma misericórdia que surge dentro de nós muito grande. Isso é divino, é Deus que põe nós, né? Nós, por nós mesmos, pode sim até pensar que é melhor, né? Se Deus não tiver no nosso coração, cuidando, Ele mesmo cuidando dessa santidade, né? Então, Ele é a nossa segurança, nós não confiamos em nós mesmos, né? Ah, Jesus, pode ir embora um mês que eu vou ficar aqui cuidando do seu tesouro, né? Não, você todo dia chama por Ele, né? Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vela, mãe, guarda, mãe, cuida, mãe. Não me deixa sozinha. Sem ti eu não posso nada. A Luísa ficava assim também, Jesus, eu não posso nada sem ti. Eu por mim mesmo sou má, muito má, muito má, muito má. Por favor, não me deixa, né? E ele quer isso, né? Esse reconhecimento, porque foi feito desse jeito, né? Para a criatura sempre depender de Deus e nunca querer dar um passo sem pedir a ajuda de Jesus, não querer fazer nada pela própria cabeça, né? E isso é lindo, né? Nós somos feitos para esse propósito. Então a gente aprende a saber filtrar e não se sentir melhor do que ninguém. E é muito interessante, né? Isso, né, que nós já meditamos aqui sobre essa questão do tempo, né? Que tudo foi feito para os conhecimentos da divina vontade de chegar. Precisou de muitas coisas sendo realizadas, né, para chegar a esse conhecimento. Então, não pense, né, que é muito bonito o propósito da divina vontade, que é os seres humanos conversando, debatendo sobre Deus. Por quê? Porque essa é a vida no céu. Lá no céu é assim, né? Estão todos contemplando Deus e um também contemplando Deus um no outro, né? Assistindo Deus um no outro. Por isso que ninguém vai ficar assim olhando, ai, olha a roupa do outro lá no céu. A roupa dele é mais bonita que a minha, né? Tem uma flor mais bonita no cabelo dela, ela tá mais bonita do que eu no céu. Nem nós vamos ficar olhando, pensando nisso uns dos outros, e nem Deus vai ficar olhando, ah, essa filha aqui é bonita, essa é feia, essa aqui é mais ou menos. Não tem dessa. É tudo Deus e Ele quer essa diversidade. Porque se você for olhar, tudo Ele criou diverso, né? Ele não criou nada igual nada, né? Ele é criativo demais e a criatividade dele não tem limite. Ele criou flores de vários tipos, criou animais de várias espécies e divididos em ordens, em reinos, em classes.
né? Criou tantas coisas uma diferente da outra, por que será, né? Então, não pense que essa diversidade de Deus é essa diversidade louca que estão falando aí, não. Deus não criou coisas fora da natureza, da ordem, não. Ele criou homem e mulher. Essa diversidade, né, que ele criou, né, é da sua santidade nas almas, é do seu trabalho nas almas. Por isso que cada vida é um livro, é um passo de Deus. Se você for ver a vida de São Francisco, foi os passos de Deus na vida de São Francisco. Vamos ver os passos de Deus na vida de São Francisco. Então, quando você assistir a vida de São Francisco, você está vendo uma vida de um herói, um herói humano, da família humana, que se tornou herói pelo sacrifício que ele viveu, pela renúncia que ele viveu. E tudo foi Deus que fez nele. Foi tudo Deus, tá? Você vai ver Deus, vai assistir o trabalho de Deus, né? E vai ver o exemplo do que Deus alcançou, é triunfo de Deus e triunfo daquela pessoa que se abaixou, né? Se humilhou a si mesmo, renunciou a si mesmo para viver na virtude. Aí você vai ver lá e assistir aquela vida, e aquela vida é uma vida diferente da vida do Santo Antônio, da vida de cada santo. Então, você vai assistir as diversas formas que Deus trabalhou ao longo da humana. São as virtudes de Jesus, são os méritos de Jesus. É a vida de Jesus sendo repetida, mas com capítulos diferentes. Tipo assim, com capítulos diferentes. Olha, alguém sofreu a coroa de espinhos. Como? Vieram soldados romanos igualzinho Jesus e pôs a coroa de espinhos na pessoa? Não. Mas ela sofreu a coroa de espinho por causa de uma doença que ela teve, por causa de um problema que ela teve e aceitou ser vítima de Jesus. E aí você vai ver a história dela. O que aconteceu? Vamos lá. E tudo são os passos de Deus na vida de cada um, são os atos de Deus. Então você faz um giro dos atos de Deus na vida também dos seres humanos, porque tudo é ato de Deus. E você contempla essa ação de Deus diversa em várias épocas, né? No contexto que a pessoa viveu, na família que ela viveu, na cidade que ela viveu, na época que ela viveu, nas coisas que aconteceu na vida dela. E você vai vendo essa obra, que é o mesmo Deus agindo, mas você vê de diferentes formas, com diferentes personagens, né? Mas é sempre o mesmo Deus. O autor é sempre ele. E você assiste Deus nas criaturas. Então lá no céu você vai ver uma diversidade da beleza, a beleza da humildade aqui nesse aqui, a pureza nesse aqui, a pureza de Deus nesse. Olha a humildade de Deus nesse, olha a bondade de Deus nesse, olha a justiça nesse, olha o amor nesse, enfim, você vai assistir os atributos de Deus sendo multiplicado em cada vida, né? E aí ele falou que o que mais agrada a ele estão esses que Deus ele joga, né, com as criaturas, né? E aquilo que mais aparece não quer dizer que é o que mais está brilhando, né? Que muitas das vezes ele age também no ocultamento, né? Quantos e quantos nós vamos conhecer só lá no céu? Quantos que ninguém fala, né? Quantos? Eu estava até lendo um trecho do livro do céu que eu pus nos comentários do vídeo, né, da escola, que ele fala sobre isso, que as obras que mais agradecem são as obras ocultas, não são as que mais aparecem, a que todo mundo vê, a que todo mundo fala, a que sobe para o altar, que é considerada, né? Aí você pode pensar, então a igreja está errada de colocar certos nomes, né? A igreja não deveria deixar essas pessoas ocultas, deveria trazer, mas isso tudo é permissão de Deus, como ele falou, para enganar o demônio também, né? Para o demônio ficar olhando para a grandeza, para glamour também, né? Aí ele vai ver muita gente assim que ao julgar dele é muito boba, é muito simples, é muito nada, ninguém fala dela, não é um nada, né? E na verdade não, o que tem interior naquela vida de santidade é incrível, que a gente só vai conhecer no céu. Tem um trecho também no livro do céu que Jesus fala das festas das cruzes, e ele fala que cada cruz tinha um brilho diferente, um tamanho diferente, e as que mais se distinguia entre as várias cruzes no céu eram as cruzes das almas ocultas, daquelas que sofreu ocultamente, que sofreu e ninguém soube, né? Aquelas mais escondidas, né, que ninguém conhece, que nunca é falado o nome dessas pessoas, né? E lá no céu nós vamos conhecer. Então, assim, olha para você ver.
A própria vida de Jesus, o que ele fez, quando você vai estudar a vida de Jesus, a vida oculta de Jesus, a vida íntima de Jesus, o interior dele, que é aquilo que ninguém viu, os milagres, a parte que apareceu na humanidade dele, ele fala, né, que fica pequeno diante do que está fazendo, porque era tão intenso o que Jesus viveu, era tão intensa a reparação que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava criando internamente é tão grande que isso fica como que escondido. Assim, é um exemplo bom para a gente perceber. Quando, por exemplo, o que eu vejo assim dessas obras ocultas na nossa vida, Deus te usa para falar algo com alguém. Às vezes você só sentou do lado da pessoa e disse palavras simples, até meio que quase que das coisas humanas para a pessoa. Mas foi uma verdade muito poderosa que foi Deus falando através de você. Às vezes a pessoa vê você e vê você. Ela viu a sua pessoa ali e só viu um ato humano ali. Ah, foi ali e falou uma coisa, às vezes ninguém sabe. Às vezes na cabeça das pessoas você é uma pessoa que nem faz muita caridade, porque ela não te vê em todo lugar, não vê foto sua na internet mostrando a missão que você foi tal, a missão, o projeto que você participou tal, a ONG tal. Aí é foto sua do ano cesta básica. Às vezes o padre nem sabe, nem te vê direito, nem fala seu nome, ninguém vê. Mas às vezes você encontrou alguém, disse uma palavra criativa e deu para a pessoa o maior alimento de todos, mais do que aquele que aparece, que é o alimento físico, material, você deu um alimento espiritual, né? Porque a pessoa estava com fome de um conhecimento, ela estava vazia daquele conhecimento, ela precisava daquela luz e aquela palavra que você disse é poderosa. Às vezes ninguém percebe, a própria pessoa que ouviu, às vezes não percebe, custa perceber, ou talvez nem volta para te falar nada, né? Mas você tem uma consciência muito plena que foi Deus que falou e que aquela palavra era tudo que aquela pessoa precisava. Isso são obras ocultas, ocultas, que acontecem, né? Que é aquilo que é mais o mundo sobrenatural, que ninguém vê, que às vezes a pessoa não valoriza o espiritual de uma palavra, valoriza mais a obra feita, né? E é um jogo para esconder também do demônio, por quê? Porque às vezes o que mais aparece é a obra, né? E é o que mais é considerado mesmo. É por isso que quando eu estava no encontro, eu fui no encontro de salmista e leitor, e aí todo mundo falando das obras que faz em prol do próximo, né? E o padre elogiando, e ele falando que isso que amar Jesus é fazer caridade pro próximo, servir a Deus. A gente serve a Deus no próximo. O próximo é alguém que aparece, de certa forma. O pobre está ali na rua e está aparecendo. De certa forma, sim. Mas e a caridade que você faz para Jesus? De dar atenção para Jesus. De ouvir Jesus quando os outros não ouvem. Né? De dar uma atenção, que ele fala com todo mundo, mas você dá atenção. E aquilo que internamente você discute com Jesus, você sofre aquelas penas, né, que você sofre, aquela dor que você sofre, porque às vezes você está ouvindo algo, Jesus está desabafando com você uma coisa, os outros não estão vendo, mas você está sofrendo aquilo ali, você aguenta aquela pena, aquele sofrimento, de ter aquela amargura, né? E isso que você tem de conversa, de reparação, de sofrimento. Às vezes você falou uma coisa para a pessoa e apareceu só o que você falou. Ai, fulano, você foi grossa. Ai, fulano, você falou forte. Mas o ato de sacrifício que te envolveu a falar aquilo, o amor com que você fez aquilo ali, que foi totalmente desapegado de si mesmo, de não querer reconhecimento, de falar aquilo ali por um amor muito grande que te moveu a fazer aquele ato, aquele sacrifício de defender a Deus, aquelas coisas mais ocultas não são vistas, não são premiadas. Eu tava vendo ontem um documentário de um homem que vai em vários lugares santos, visita as relíquias, conta sobre as relíquias, né? E aí ele falando assim, gente, das santas, né? Gente, o que a igreja viu ao beatificar essas pessoas, gente? Meio que para justificar, né? Como uma coisa boa, né? Tipo assim, uma coisa boa. Gente, não pense vocês que essas santas receberam isso porque elas viram Nossa Senhora, porque elas conversaram com Jesus. Não pense isso. A igreja viu que elas faziam a caridade, né? Tipo assim, viu na vida delas
as coisas assim, ou seja, aparentes, né? Que elas fizeram caridade, que elas ajudou um pobre, trabalhou em um convento que a finalidade do convento era ajudar os pobres. Ele falou, é isso que a igreja olha e tal, justificando assim, não, tipo assim, não fique pensando, mas só porque fulano de tal viu Nossa Senhora e falou com Nossa Senhora e transmitiu a mensagem de Nossa Senhora, foi beatificada, só por isso, como se fosse pobre. Eu falei assim, nossa Jesus, como que são as coisas? O que é místico, o que é interior é pobre, né? É considerado muito pobre, e o que é exterior é considerado muito rico. Só que é um jogo reverso. Na verdade, a compreensão, que o que te levou a fazer aquele ato, o amor que te levou, o sacrifício, é muito mais do que o próprio ato. Por exemplo, você tem que levar uma cesta. E aí tá chovendo muito. Você saiu numa chuva enorme. Você saiu numa chuva muito, muito daquelas, você tá levando a cesta, sei lá, na mão mesmo, né? Tá levando a mão mesmo a cesta, né? Aí você entra no ônibus, aí o ônibus demora não sei quantas horas e dá uma. E ninguém viu isso. Ninguém. O pessoal tá te esperando lá, já tá na casa da pessoa lá, esperando você chegar, vai entregar a cesta e fazer uma oração lá. E você tomou chuva, você ficou horas ali, você largou tudo para você ir, você renunciou, você podia ficar em casa curtindo em casa, né? Longe daquela chuva, longe daquela, né? Mas você fez questão, né? De doar aquilo que você tinha, de compartilhar. E aí você chegou lá, ninguém viu isso, né? Aí só viu, você entregou a cesta, tá? Mas o sacrifício, o interior, se lá no fundo do seu coração, né, você estava realmente desprendido de si mesmo, aquilo que te moveu internamente, é muito mais importante do que aparece externamente. O ato em si. Por isso que o Senhor olha o que move o interior das criaturas. Por isso que não olha tanto. Se, por exemplo, se você está na missa e você está. É claro que que isso mostra também o nosso zelo, ajoelhar, tudo isso mostra o interior, sim. Mas mais do que isso, ele quer saber se o seu coração está rendido, mais do que você tá ali na fila da comunhão e as pessoas veem que você está ali recebendo ele, mas é o que está dentro de você, o que te move está ali. Então, o interior, o seu interior com Jesus, a compreensão, o conhecimento é mais importante, entendeu? Essa coisa da consciência, do amor que te moveu a fazer aquilo, é muito mais importante do que aparece externamente. Então, às vezes, você é chamado por Deus a chamar a atenção de alguém, a fazer uma coisa que aos olhos humanos é feio. Porque apareceu você gritando. Apareceu você gritando, mas o amor, o que te moveu a fazer aquilo ali, o amor por aquela pessoa ali, às vezes não é visto. Às vezes uma mãe, e eu até já vi isso na Valtorta, Jesus elogiando uma mãe que deu uns gritos com o filho. Chamou a atenção feia do filho. E Jesus não, Jesus falou, a mãe santa. Falou assim, uma santa mãe. Agiu certinho. Então, assim, às vezes a mãe teve que dar aquele grito com o filho mesmo, brava, que até os vizinhos ouviam. Mas o que moveu ela, o amor, né? De ver o filho numa desordem e querer que o filho saia daquela desordem. Então, o amor pela alma, pela aquela pessoa, é o que importa, não o que saiu, entendeu? Às vezes saiu o grito, mas o que te moveu até aquela atitude, às vezes isso fica oculto diante das pessoas, e por isso Jesus também pede para a gente desapegar, senão a gente fica triste, né? Então, as pessoas não tinham que perceber, se eu não tinha que abrir meu coração aqui, expor, eles não tinham que sentir o amor que eu senti para fazer aquele ato, para eles não julgar, só que Jesus passou pelo mesmo, Jesus também foi julgado, muito julgado no amor dele, né? Muito julgado no que ele falou, né? Usaram também as atitudes dele contra ele, né? Ficavam às espreitas vigiando ele. Mas isso tudo vai aparecer depois, né? Ele próprio tudo revela, porque não vai deixar nada descoberto. Ele fala, não tenha nada feito às escondidas que não seja revelado, né? É interessante, né? É por isso que quando você vê uma pessoa, ela é mais falada quando ela morre do que quando ela está viva, né? A pessoa é mais vista quando ela morre do que quando ela está viva, porque às vezes sai tanta coisa
Tanta coisa aparece da vida dela que você nem imaginava. Só depois que ela morre, as pessoas vão falando. E cada coisa, e as pessoas têm só coisas boas para lembrar daquela pessoa. Então, coisas que estavam ocultas enquanto a pessoa estava viva, não é? Mas aparece, né? Então, assim, esse mundo sobrenatural é muito, Nossa Senhora. E aí é muito interessante o que Jesus está falando, né? Que é isso que ele olha. Então, isso que está acontecendo no mundo hoje, essas mudanças que estão acontecendo, né? Os debates, as reflexões, é justamente para a pessoa valorizar mais essa parte interior, é justamente para as pessoas começar a falar mais com o coração, porque enquanto elas estão na corrida da vida, dos acontecimentos, do simplesmente sobreviver, trabalhar, comprar, gastar e fazer isso, fazer aquilo, elas não têm tempo para pensar, né? Então, Deus está permitindo mesmo. A gente está vendo que está crescendo muito isso. Isso que está acontecendo são sinais, né, do reino. As pessoas estão debatendo muito, as pessoas estão pegando as situações mais feias que ninguém quer falar e trazendo os podcasts e abrindo o jogo e pegando na sujeira e cavucando. E mesmo que saia coisas assim, estão falando de coisas sujas, mas vai limpando, vai purificando, vai tentando entender, vai tentando perceber que certas atitudes das pessoas não tinham sentido. As próprias pessoas estão refletindo e buscando o divino, porque quando elas veem também que uma coisa está errada, olha, se fizesse desse jeito aqui dava certo, não precisava ser desse jeito. Elas, mesmo que elas ainda não estão dizendo, porque Deus na divina vontade que é assim, mas elas já estão entendendo que existe tem coisas que são ilógicas e tem coisas que são lógicas, tem coisas que são boas, tem coisas que são más. Então a purificação vai acontecendo. Eu estava pensando no caso daquela menina, né, da Priscila Alcântara, que está sendo falado em todo lugar. Aí eu falei assim, meu Deus, tá cheio de anjo avisando ela. Tá cheio de gente avisando, Priscila, cuidado, sai dessa, você tá errada. Nunca vi. Se ela quando ela chegar no juízo particular dela, ela não vai poder falar que ninguém falou, porque ela está sendo avisada em todo qualquer lugar. Pensa em alguém que está no cerco da divina vontade, que tem gente para todo qualquer canal que a Priscila Alcântara apertar o botão, vai ter alguém lá dando uns puxão de orelha nela. É luz, é luz, né? É luz. Então ela tá pegando aquela vida e falando, opa, isso aqui não tá, isso tá errado, isso vai contra tudo, tá cavucando aquela vida. Então, ela tá cercada de luz. A pessoa pode querer se esconder, mas ela tá cercada de luz, ela tá encurralada de luz, né? Você vai falar assim, nossa, não teve como, não tive oportunidade, ninguém veio falar comigo. Mentira, ela tá cercada, né? É cada clique que ela dá e tem alguém falando dela, né? E a pessoa pensa assim, ai, que horrível, devia cuidar, né, da vida deles, né? Mas é Deus que tá mandando, Deus tá mandando um monte de anjo para avisar ela, tocando as trombetas para ela. A trombeta tá sendo tocada de todo lado para ela. Para tirar assim, irmão, sai daí, você tá entrando no buracão, sai daí, né? Tá cheio de gente com corda na mão falando, vem cá assistir esse vídeo aqui para você perceber que você tá errada, né? Então assim, você vê que as pessoas estão debatendo a história, estão debatendo as situações, estão falando, até na igreja mesmo, né? Falando o que está acontecendo, falando as coisas, peraí, gente, isso está errado, isso. Mas nesses debates, eu sempre ouvi falar assim, da reflexão surge a luz. É desses debates, é porque isso vai fazendo com que as pessoas reflitam, as pessoas estão refletindo mais, estão pensando mais. Então, assim, tá tudo encaminhando para isso, porque o reino da divina vontade vai ser esses conversas, colóquios, né? Conversas uns com os outros, vai ser partilha, né? Então, assim, esse é o reino, é o pré-reino, né? As coisas estão caminhando para isso, né? Das pessoas partilhar mais, das pessoas procurar entender mais, das pessoas refletir mais, das pessoas avaliar também o que deu errado para perceber, não é por esse caminho que a humanidade tem que ir, tá errado. Isso é importante demais. Não é assim também que o Senhor nos purificou, a gente chega aqui falando um monte de coisa do nosso humano, do que a gente está vendo, está entendendo. E aí o Senhor vai puxar a orelha daqui, puxa daqui, mostra que isso aqui não é bem assim, muda esse pensamento e assim não vai nos purificando. Então, é Deus purificando e tá desobstruindo as cabeças das pessoas através disso, sabe? Porque antes era aquela coisa, não pode falar nada, né?
E aquela coisa do silêncio, do silêncio, do silêncio, do silêncio, do silêncio, do silêncio pelo silêncio, né? Então, assim, agora as pessoas são mais boca aberta, né? E ele falou que seria, que chegaria o tempo que aquilo que é feito às escondidas sairia de cima dos telhados. Então, por isso está aparecendo muita coisa, né? É o tempo assim que as coisas estão aparecendo, mas é necessário para a purificação acontecer. A purificação acontece sim. A purificação vai acontecer desse jeito. A verdade triunfa sim. A verdade não vai triunfar se aquela situação não cheirar mal, né? Se aquela situação não chegar naquele estado e você ver e buscar a verdade e ver que tem algo de errado, né? Então, a verdade reina desse jeito, né? Então, se as pessoas ficarem só vendo negativamente, elas vão ir contra o reino, né? Vão estar indo contra a vontade de Deus, o que Deus quer fazer. Vai ficar pondo confusão, arrumando confusão e racionalizando. Pegando tudo dentro de uma caixa e falando, não presta, eu vou jogar fora. O que eu não entendo, não presta, eu vou jogar fora, né? O que eu não gosto, eu vou pôr na caixa e jogar fora. Não, aceita que dói menos, né? Porque as coisas estão caminhando para isso, né? É assim que surge a purificação. É assim que surge, né? É quando você joga aquela luz, descobre o que está sujo e tem que limpar, não tem o que fazer. Tem que tirar a poeira, tem que tirar as poeiras, tem que tirar os bichos, né? E tem que tirar tudo. É desagradável, é uma parte chata, mas é necessário, né? Então, assim, são uma forma de você desobstruir as vias, né? E tudo serve de reparador. Você vê que uma pessoa parece que repara a outra, que aquela pessoa que está com a cabeça doendo está pensando por aquela que não vai pensar, né? Aquela pessoa está refletindo. Se a Priscila Alcântara for hoje na internet, ela vai ver um monte de gente fazendo reflexão que ela devia estar fazendo. Entendeu? Então, um tá colaborando com o outro. Então, um tá alimentando o outro, porque é alimento. Entendeu? Se alguém te mostra que você tá errado numa coisa, você tá errado, tá fazendo a coisa errada, aquela pessoa tá contribuindo para sua purificação. Entendeu? Ela tá contribuindo para sua purificação, porque senão todo mundo ia falar, não pode falar nada, cada um com seu cada um. E Deus não nos fez por egoísmo. Na família humana, na família, você tem que resolver os pepinos, não é? Então, na família humana, os pepinos estão sendo descascados. E a gente está vendo um monte de lavação de roupa suja, de pepino descascado. É chato, é incômodo, fede, né? A situação. Mas é necessário. Faz parte dessa faxina, porque Deus usa das próprias criaturas. Por quê? Porque esse reino é entre as criaturas e a purificação tem que acontecer entre elas. Então, Deus está usando das criaturas e é de acordo com o grau de abertura delas para as coisas acontecer. Deus age assim, para o reino vir, para as coisas acontecerem, tem que obedecer também a abertura dos seres humanos, para refletir, para buscar soluções. Não basta o ser humano falar, nós não temos roda. Nunca vai ser produzido nada se a pessoa ficar só assim, nós não temos, mas tem que refletir o que pode ser feito, né? E Deus usa, é Ele que cria, é Ele que dá inteligência, é Ele que inspira. E então, para as coisas evoluir, a pessoa tem que ter boa vontade de se dispor a caminhar para isso. E tá de acordo com o interesse que as pessoas têm também em tratar as coisas, é que Deus vai trazendo a verdade. E de acordo com a pessoa tem interesse em discutir aqueles pepinos, é que Deus então vai também abrindo os caminhos e trazendo mais luz e iluminação. É de acordo com o que as pessoas se dispõem à purificação, se dispõem a resolver, se dispõem a entender, é que Deus também. Então tem uma coisa do humano também, entendeu? É muito importante. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe.